Como sabemos, as rochas sedimentares siliciclásticas ou terrígenas são subdivididas de acordo com o tamanho do grão. Aqueles de menores granulometrias, menores que 0,004 até 0,062, que compreende o intervalo entre argila e silt, formam um grupo de rochas conhecidos como pelitos e lamitos. Já as rochas formadas por sedimentos tamanho areia, que apresentam diâmetro médio entre 0,062 e 2 milímetros, perfazem um grupo de rochas conhecidas como pissamitos ou arenitos. Por fim, as rochas que apresentam sedimentos de granulometria acima de 2 milímetros são representadas pelos cascalhos e formam um grupo de rochas conhecidos como psépfitos e ruditos. Vale destacar que psépfitos, pissamitos e pelitos são termos de origem grega, enquanto que ruditos, arenitos e lamitos são termos com origem do latim. Vamos discutir um pouco um desses grupos, conhecido como arenitos ou pissamitos. Quanto à classificação dos arenitos ou pissamitos, a maioria delas são baseadas na composição da rocha. Uma classificação muito usual e bastante utilizada para arenitos é a de Dott, de 1964. Ela é baseada na proporção relativa de 3 elementos, dentre elas a matriz, geralmente de granulação fina, menor que 0,03 milímetros, ou seja, corresponde ao material que está associado com os grãos de areia, a proporção de quartzo, a proporção de feldespato e a proporção de fragmentos de rocha. O gráfico de Dott é um diagrama triangular onde os vértices desse triângulo representam 100% dos minerais ou dos materiais existentes. Dessa forma, temos os arenitos ortoquartzíticos ou quartzo-arenito, como mostrado na imagem. São aqueles que apresentam mais de 95% de quartzo. Por ter uma grande proporção de quartzo, elas se posicionam mais próximo do vértice que representa 100% do elemento quartzo. Apresentam um alto grau de arredondamento, excelente seleção granulométrica e alta maturidade textural e mineralógica. Geralmente são compostos por sedimentos marinhos, mas não exclusivos, mais próximo da área deposicional ou distal e, portanto, apresentam origem multicíclica, ou seja, passou por vários estágios de erosão e deposição até alcançar o seu estágio final. Já os arenitos feldespáticos ou arcosianos apresentam mais de 25% de grãos feldespatos e placa de micas detríticas, como mostrado na imagem. Perceba que a rocha, pela alta proporção de minerais feldespáticos como ortoclásio, muitas vezes apresentam uma coloração mais róseo e se posicionam nessa faixa mais próximo do vértice do feldespato. Geralmente apresentam uma seleção mais pobre e um arredondamento variável. A coloração rósea é típica, como informado anteriormente, e implica uma deposição rápida ou próximo da fonte granítica, de modo que os grãos de feldespato ainda não se alteraram pela ação do temperismo. A terceira rocha que compõe o grupo dos arenitos são os arenitos líticos, também conhecidos como litarenito. Em contraposição aos arenitos arcosianos, eles apresentam mais de 25% de rochas sedimentares, metamórficas ou vulcânicas, conhecidas como fragmentos de rocha, e se posicionam no diagrama nessa faixa, onde está mais próxima do vértice dos fragmentos das rochas, e apresentam pouca ou nenhuma matriz. Adicionalmente, existem dois tipos híbridos de arenitos: os subarcósios, que apresentam entre 5% e 25% de grãos feldespatos, e o sublitarenito, que apresenta entre 5% e 25% de fragmentos de rocha. Na classificação dos arenitos, existe um outro grupo de rochas conhecidas como wakes ou grauwacas. O que diferem as grauwacas dos arenitos é principalmente a porcentagem de matriz existente nessas rochas. Em geral, são arenitos de coloração cinza, ricos em matriz argilosa, que compõem mais de 15% do volume total da rocha, como mostrado nas imagens. Geralmente são mal selecionadas e compreendem um grupo dos arenitos mais impuros, e o arcabouço é constituído por proporções variáveis de quartzo, feldespato e fragmentos de rocha ou fragmentos líticos. Os grãos geralmente são angulosos, com pouca seleção. Igualmente aos arenitos,
As grauváceas são subdivididas em quartzo grauvaca, grauvaca feldspática ou grauvaca arcosiana e grauvaca lítica. Já os sedimentos que possuem mais de 75% de matriz compreendem um outro grupo de rochas conhecidas como lamitos ou pelitos, que serão discutidos no próximo episódio. Dessa forma, temos como classificação dos arenitos o quartzo arenito. Perceba que são formados por grande parte de grãos de quartzo e geralmente são mais maturos, mais selecionados e apresentam uma maior maturidade textural e composicional. Já os arenitos arcosianos apresentam grandes proporções de grãos de feldspato. Geralmente são rochas que apresentam uma coloração mais róseo, indicativo de uma menor maturidade composicional. Já os arenitos líticos apresentam uma grande proporção de fragmentos de rocha em sua composição. Geralmente, dos grupos dos arenitos são aqueles mais imaturos. Já as grauváceas compreendem os grupos dos arenitos impuros, aqueles que apresentam uma grande proporção de matriz argilosa, mais que 15%. Dessa forma, temos os 4 principais categorias dos arenitos vistos em seção delgada sob um microscópio. O diâmetro do campo de observação é cerca de 4 milímetros.